Quando nós estudamos funções matemáticas, nós utilizamos essas funções para avaliar, né, como que é a variação ou como é o comportamento de uma das variáveis envolvidas, por exemplo, a variável chamada dependente, que nós costumamos representar algebricamente por y, em relação à variação de x, que é a variável independente. São diversas as situações. Um estudo bastante ilustrativo do que a gente pretende apresentar aqui neste vídeo refere-se, por exemplo, à variação da posição de uma partícula ou de um móvel em relação ao tempo. Então, quem faz o papel aí da variável y é a posição, que vai sofrer variação. Variação no decorrer do tempo, que faz o papel do x. A gente costuma representar, é um exemplo bastante utilizado na física, nas áreas afins, nós costumamos representar a posição por S, né, ao invés de Y, mesma coisa, tá? Só uma troca de letras, mais nada, e por T, no lugar de X, para representar a variável tempo. Então, à medida que há uma variação do tempo, né, se você está analisando exatamente o movimento, estudando o movimento de uma partícula, de um móvel, de um automóvel, seja do que for, tá? À medida que o tempo passa, você vai percebendo, né, se esse móvel, se essa partícula está em movimento, ele vai alterando a sua posição. Então, isso imagine uma viagem que você realiza aí, numa cidade, por exemplo, Ribeirão Preto a São Carlos, mais ou menos 100 quilômetros, né? Você pode fazer esse trajeto em 1 hora. Você fala, pô, fiz 100 quilômetros em 1 hora. Então você viajou a uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Não significa que o tempo todo você esteve, né, a cada momento da viagem olhava ali no odômetro, no velocímetro, e sempre ele estava marcando 100 km por hora. Não necessariamente. Num momento 110, no outro 90, 85, 105, 120. Né? Há uma variação. Teve que frear, parar no pedágio e tudo mais. Né? Na média, você teve uma velocidade de 100 km por hora. Perfeito. Se você analisar, né, instante a instante a posição em que você estava, você consegue estabelecer o que a gente chama de uma função posição, uma S de t, posição S em relação ao tempo t. E aí você faz o estudo, olha, no instante tal, onde é que eu estava, qual era a minha posição, no outro instante, qual a posição que eu passei a ocupar. Perfeito. Agora, uma análise da função posição nos leva a determinar o que a gente chama de velocidade. Só que para aí a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa de uma técnica matemática muito importante. Eu estou dando exemplo da velocidade, mas ela tem inúmeras aplicações, é o que a gente chama de derivadas. A derivada de uma função. Então, a velocidade é a derivada da função posição. Derivada de uma função nos dá a ideia da variação daquela função, de como ela se comporta em termos de variação. Então, nós vamos estudar aqui, vamos para o nosso primeiro slide, derivadas de função, né? Primeiro, o que é uma derivada e como determinar, e a gente vê uma aplicação para isso. Derivada de uma função f de x num ponto fornece a sua taxa de variação nesse ponto. Então, é uma outra função que deriva da primeira e que nos dá informação ponto a ponto, né, dessa função, como ela estava variando, se ela estava aumentando, diminuindo, quanto estava aumentando, quanto estava diminuindo. E isso se aplica, como eu disse, um exemplo clássico é exatamente na determinação da velocidade. A variação da posição de uma maneira mais rápida, mais lenta, né, é que vai determinar a velocidade. Então, a derivada da posição é a velocidade. Então, dado uma função f de x que a gente chama de primitiva, né, a sua derivada, uma das formas de representar, é colocar um apóstrofe ali, f' de x, é a sua derivada. Elas não são iguais, elas não são equivalentes. Uma deriva da outra, mas não são equivalentes, ok? Então, para entender melhor a aplicação de derivada, nós vamos ver um exemplo. Só que para resolver esse exemplo, a gente precisa... Eu vou dar uma passada aqui por algumas regras bem elementares de derivadas. Existem inúmeras funções, inúmeros tipos de funções, e cada uma com as suas derivadas, mas há algumas regras que servem para muitas funções genéricas, né? Principalmente quando elas são polinomiais. E aqui a primeira regra é a regra, né, mais utilizada. Quando você tem um x elevado a n, por exemplo, x elevado ao quadrado, né? A função é y igual a x ao quadrado. Como é que fica a sua derivada?
Aquele expoente 2, que aqui eu estou representando de forma genérica por n, ele passa multiplicando exatamente o x. E onde está o expoente, você tira uma unidade. Então fica n que multiplica x elevado a n menos 1. A definição de derivada baseia-se em limite, exatamente. Se você calcular, pensando em termos de velocidade média, diminuindo cada vez mais o intervalo, fazendo com que o intervalo dessa velocidade média, que você está considerando para calcular esse intervalo, tenda a zero, né, você vai ter a velocidade naquele instante, não na média, mas naquele instante específico. Tá? Então é o cálculo, essas regras, elas justamente provêm da aplicação de um certo tipo de limite. A gente não vai detalhar aqui, porque para isso precisa de muito tempo e o que vale aqui para nós é exatamente aplicar a derivada. Tá? Então essa regra, olha um exemplo aqui, ó. X elevado a 3, o n é 3. Então fica 3x elevado a 3 menos 1. O n vem multiplicando, né, e você tira uma unidade. Então é 3x ao quadrado. Essa é a derivada. Não é a mesma coisa. X ao cubo não é a mesma coisa que 3x ao quadrado. Outra regra diz respeito à constante. Se derivada mede variação, né, quando a função ela é constante, não tem variação. Então a sua derivada é zero. Derivada de constante é sempre zero. Seja qual for a constante. Não tem x. Né? A constante c é igual a 1000. Qual que é a derivada? Zero. A constante c é igual a menos 1 milhão. Derivada? Zero. É constante, não tem x. Então vai ser sempre zero. Olha lá, a derivada de menos 9 é zero. Quando eu tenho uma constante que multiplica uma função, né, e quero derivar, você mantém a constante e deriva somente a função. Exemplo, derivada de 5x, tiro o 5 e derivo o x. Derivada de x, x elevado a 1. 1 vem multiplicando, não vai mudar nada, né? Elemento neutro. 1 menos 1 fica 0, x elevado a 0 é 1. 5 vezes 1 é 5. Então a derivada de 5x é 5 simplesmente. E mais uma regra aqui, que diz respeito à soma ou subtração de duas funções. Tá? F mais ou menos g, a derivada disso, deriva separadamente a f e a g. E aí soma ou subtrai conforme o caso. Essa regra vale para soma e subtração, mas, por exemplo, não vale para multiplicação e divisão. Aí tem regras específicas para isso que não vão fazer parte desse nosso vídeo. Então, o exemplo é x ao cubo menos 5x. Nós já derivamos lá atrás o x ao cubo, é 3x ao quadrado. E já derivamos o 5x, né, que é 5. Tá? Então, como eu quero a derivada de x ao cubo menos 5x, é a derivada do x ao cubo menos a derivada do 5x. Portanto, 3x ao quadrado menos 5. Vamos ao nosso problema aqui. Está aí, exatamente uma função posição, uma s de t, deslocamento de um móvel, que é menos t ao quadrado mais 50t. Qual é a sua posição no instante t igual a 10 segundos, no instante t igual a 15, a velocidade média nesse intervalo do instante 10 ao instante 15, e aí eu pergunto se é possível determinar a velocidade no instante 10. Aí não é mais velocidade média. Perdão. Ok? Então vamos lá. Primeiro, né, as 3 primeiras letras não dizem respeito à derivada. Qual a posição no instante 10 segundos? É só substituir o t por 10, né, na função. Menos t ao quadrado mais 50t vai ficar menos 10 ao quadrado. Cuidado aí, que menos 10 ao quadrado é menos 100. É menos 100. E 50 vezes 10, né, que vai dar 500. Efetuando os cálculos, está lá menos 100 mais 500, dá 400 metros. Perfeito? Bom, agora a letra B fala no instante 15, mesmo tipo de cálculo, menos 15 ao quadrado. Eu disse lá que é menos 100, aqui, por exemplo, vai ser menos 225, né? Por que não fica positivo? Porque não é o menos 15 que está ao quadrado, é o 15. O menos é da potência e não é da base, perfeito? Então vai ficar menos 225 mais 50 vezes 15, que é 750. Portanto, no instante 15 segundos, a posição é 525. Então, a anterior, 400. Agora, 525. Velocidade média neste intervalo, né? É você fazer o quê para calcular a velocidade média? A velocidade média é a variação de posição, é o deslocamento. Então, é só fazer 525 menos 400 e dividir pela variação do tempo.
é o que a gente chama de ΔS sobre ΔT. Está aí, ó. Velocidade média 525 menos 400, que é 125 metros que foram percorridos. 15 menos 10, o tempo, 5 segundos. Então são 125 por 5, 25 metros por segundo. Ok, mas e no instante 10 segundos, dá para determinar? Dá através da derivada. A velocidade no instante 10 segundos é a derivada da função posição. Então vamos derivar a função posição. A derivada é menos 2t. Por que menos 2t? Porque menos t ao quadrado, 2 vem multiplicando e tira 1 do expoente. Né? 2 menos 1 que fica 1. E a derivada de 50t é 50. Olha aí, então S' de t é a mesma coisa que a função velocidade. Efetuando a substituição, né? Menos 2 que multiplica 10 mais 50, nós chegamos a menos 20 mais 50, portanto 30 metros por segundo. Essa é a velocidade no instante 10. E aqui a gente finaliza então a nossa resolução. Se você quer saber a velocidade instantânea, taxa de variação instantânea, é a derivada dessa função calculada para aquele valor específico do x.